Bom, vamos passar razão. para a próxima. Também era o coordenador dos delegados. Tema, era também. Que é o tema forte de hoje do Universo Porto da Bancada. Vamos falar ainda de coisas ainda mais sérias nesta altura do programa. E eu propunha que víssemos uma peça que eu entendo que é verdadeiramente elucidativa daquilo que depois vamos falar aqui. No dia 10 de abril, às 16 horas e 25 minutos, Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, envia um e-mail a Ana Paula Godinho, responsável pelo protocolo do Benfica, a pedir 50 bilhetes para o Benfica Marítimo. O líder dos árbitros diz ainda que os ingressos serão oferecidos pelo Centro Recreativo de Alcanadas a avós e netos dessa pequena localidade perto da Batalha. O objetivo é proporcionar uma ida ao Estádio da Luz a pessoas que nunca assistiram a um jogo de futebol e pede bilhetes baratos. A responsável pelo protocolo do Benfica reencaminha o e-mail para Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD Encarnada, com a seguinte mensagem. O pedido abaixo vem do presidente da APAF, Sr. Luciano Gonçalves. Devemos considerar este pedido em termos de oferta de bilhetes ou de bilhetes para compra? A resposta de Domingos Soares de Oliveira chega às 17 horas e 48 minutos e com o conhecimento de Paulo Gonçalves. Podemos oferecer, tendo em consideração quem é. Apesar do Marítimo ser de casa cheia, insisto que se justifica. Apesar disso, o ideal é que o pedido oficial fosse feito por outra pessoa lá da aldeia. O Paulo dirá de sua justiça. Paulo Gonçalves entra na conversa às 18 horas e 10 minutos num e-mail dirigido a Domingos Soares de Oliveira. O presidente da APAF não é de confiança total e tem feito oposição a algumas situações do nosso interesse. Porém, nunca é bom tê-lo contra, tanto mais que será uma das testemunhas a ser ouvida em processo do nosso interesse. Por outro lado, e para que amanhã não nos acusem de oferecer bilhetes à APAF, a Ana Paula Godinho, que solicita o e-mail do Centro Recreativo de Alcanadas para informar que o Sport Lisboa Benfica irá ceder os 50 convites. A troca de e-mail termina com Domingos Soares de Oliveira a reencaminhar a resposta de Paulo Gonçalves para Ana Paula Godinho às 19 horas e 10 minutos do dia 10 de abril. Esta é então a peça elucidativa em que, de facto, trazermos aqui alguns elementos que importa olharmos para eles com atenção. Francisco, começando por ti agora. Sim, isto... É que importa de reter aqui. Isto é uma coisa séria que importa analisar com alguma atenção. Cada vez nos vão chegando mais... Cada vez este programa é visto como um oásis no futebol português e cada vez nos chegam das mais diferentes proveniências e informação muito, muito interessante como esta que acabamos de revelar. E sobre isto o que queria dizer é que o que é que nós vimos aqui? Nós vimos aqui uma pessoa ligada à arbitragem, o presidente da APAF, a contactar o Benfica, porque ele é também dirigente de uma associação cultural e recreativa da aldeia onde reside, porque ele e os outros dirigentes querem levar os avós e as criancinhas a verem um jogo num estádio de futebol. Eles são ali da Batalha. E ele envia o e-mail a dizer o que é que pretende, a dizer que pretende bilhetes baratos, porque a ideia é comprar o... É a associação comprar. É a associação comprar e depois levar as pessoas de autocarro a verem o jogo. Isto é uma atitude meritória, que até deve ser elogiada, é um serviço social e normalmente nestes pequenos lugares, nestas pequenas aldeias, muitas vezes são estas associações que substituem até as funções do Estado, algumas das funções do Estado, e proporcionam atividades de lazer aos cidadãos. Portanto, e era disso que se tratava. Portanto, nada a opor, antes até a elogiar a atitude do presidente da APAF e do Centro Cultural e Recreativo de Alcanadas, acho que é assim que se chama. Agora, depois nós temos uma sucessão de coisas muito, muito, muito graves e que importa serem investigadas. Primeiro, o administrador Domingos Soares Oliveira acha que o pedido deve ser satisfeito com convites e que diz logo que o ideal é que o pedido oficial fosse feito por outra pessoa lá da aldeia, mas depois remata.
o Paulo dirá de sua justiça. E aí entra o assessor jurídico da SAD. Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, aquela pessoa que tem aqueles almoços e jantares com o Ferreira Nunes, que tem grandes discussões no estádio do Passos Ferreira depois de empatar com pessoas ligadas à arbitragem que estão ao serviço do Benfica, etc, etc, etc. Portanto, tem um passado e um presente que fala por ele. Mas depois vamos ver o que é que diz o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves responde ao Domingos Soares Oliveira e diz: o presidente da APAF não é de confiança total. Não é de confiança total. O que é que para o Paulo Gonçalves é de confiança total? Quem são as pessoas no futebol português que para o Paulo Gonçalves e para o Benfica são de confiança total? Porque pelos vistos há pessoas que não são de confiança total. Ou seja, há pessoas que são por nós e há pessoas que são contra nós. Mas continua. E tem feito a oposição a algumas situações do nosso interesse. Quais são as situações do interesse do Benfica? E quais são as situações do interesse do Benfica que o Sr. Luciano Gonçalves tem feito oposição? As situações do interesse são do interesse do Benfica. Se forem do interesse do futebol português, toda a gente está de acordo. Agora, se são do interesse particular de um dos competidores, como aqui diz, do nosso interesse, é um interesse particular de um dos competidores. E isto é muito grave. Isto é tudo muito grave. E continua. Porém, nunca é bom tê-lo contra. Tanto mais que será uma das nossas testemunhas a ser ouvida em processo do nosso interesse. Procura-se, desta forma, cativar uma testemunha. E depois termina. Por outro lado, e para que amanhã não nos acusem de oferecer bilhetes à APAF, a Ana Paulo Godinho que solicita o e-mail do Centro Recreativo de Alcanadas para informar que o SL Benfica irá ceder os 50 convites. Isto parece ser uma prática comum. O Benfica sabe o expediente a que deve recorrer para tentar não deixar suspeitas. Não deixar... Que é que rastos. Exatamente. O que é que nós estamos aqui a assistir? Nós estamos aqui a assistir a um procedimento do Benfica que procura comprometer o Sr. Luciano Gonçalves. E aliciá-lo. E a partir do momento em que o Sr. Luciano Gonçalves ou qualquer agente desportivo esteja comprometido, está na mão do Benfica. E como nós sabemos, há muita gente na mão do Benfica. E isto é muito grave. Isto é muito grave. E mais uma vez eu digo, amanhã vão tentar fingir que isto não aconteceu. Amanhã vão dizer que isto é mentira. Não digam que isto é mentira, porque isto é verdade. Isto é verdade. Isto deve-se investigar ou não? Claro. Se calhar vão dizer que o que se deve investigar é a divulgação de um e-mail. Não. Quem andou a divulgar escutas ilegais durante anos na sua televisão não tem moral para ir reclamar o que quer que seja. Mas aqui a pedra de toque é uma. O Benfica recebeu um pedido do Sr. Luciano Gonçalves para comprar bilhetes baratos, um pedido perfeitamente legítimo, para comprar bilhetes baratos para levar avós e netos de uma pequena aldeia do Conselho da Batalha ao Estado da Luz. O que é que o Benfica fez? Aproveitou-se disso para procurar comprometer o presidente da APAF. Porquê? Porque, apesar de ele não ser da nossa total confiança, é assim que se procura que seja da total confiança. Porque a partir do momento em que a pessoa fica comprometida, deixa de ser um homem livre. E o problema da arbitragem em Portugal são as coisas todas que acontecem na clandestinidade. Já aqui, noutras ocasiões, falamos de que este programa é um espaço de liberdade e é um dos poucos espaços na televisão portuguesa que não está capturado pelos interesses do Benfica. E certamente por isso fazem-nos chegar variadíssima informação. Todas as semanas nos chega variadíssima informação, umas vezes mais valiosa do que outras. E desta vez fizeram-nos chegar mais uma matéria que me deixou verdadeiramente abismado e que eu não posso deixar de partilhar com vocês e com os espectadores. Porque isto ilustra bem o que é a clandestinidade na arbitragem portuguesa e o que é que depois se pretende com isto. Eu vou ler passagens de um e-mail enviado pelo Adão Mendes, que é um ex-árbitro de futebol de Ronfe, da Associação de Futebol de Braga,
que nos anos 90 arbitrou na primeira divisão sem nota de grande destaque, porque não era um grande árbitro. Posteriormente foi observador de árbitros, mas em 1997 foi expulso por ser considerado tecnicamente inapto. É também uma pessoa que fez parte da União de Sindicatos de Braga, do Sindicato de Têxtil. Foi uma pessoa ligada ao PCP há muitos anos. Ultimamente parece que tem alguma proximidade ao Bloco de Esquerda. Mas, acima de tudo, é uma pessoa sempre ligada ao Benfica e que trabalha no base fond da arbitragem em prol do Benfica. E isto que eu vou ler não denuncia nem mais nem menos do que um esquema de corrupção, repito, um esquema de corrupção para beneficiar o Benfica. Eu vou ler algumas passagens. Ele, no dia 28 de janeiro... Deixa-me dizer que nenhum de nós que está aqui conhece esse e-mail. É bom para as pessoas em casa também saber. Na terça-feira, 28 de janeiro de 2014, portanto, isto acontece no campeonato, no primeiro campeonato da série do Tetracampeonato do Benfica. O Sr. Adão Mendes mandou um e-mail para o Sr. Pedro Guerra em que dizia coisas como esta. Sob a arbitragem não temos de ser mãezinhas, mas usar a inteligência a nosso favor, criticando sempre. Por minha proposta, retiramos o recurso porque ganhamos o jogo e recuperamos um inimigo. Ele aqui está-se a referir ao Artur Soares Dias, num jogo Benfica-Porto. Confidencial, o Mota ganhou o processo. O Mota, todos nós sabemos, é o Manuel Mota. E depois as melhores partes. O Primeiro-Ministro é de facto um grande homem e um grande líder. Sei o que digo, porque sei das suas capacidades em ouvir, pensar, astúcia nas decisões e amor ao glorioso. Não há outro como ele. Hoje, o SLB manda mesmo e os outros já não mexem nada. E o resto virá por acréscimo. Dizem os grandes sábios dos painéis que algo está a mudar. O Porto já não manda, mas ainda não compreendem onde está o poder. Hoje, quem nos prejudicar sabe que é punido. E este espaço foi conquistado com muito trabalho do Primeiro-Ministro. Vamos ter os padres que escolhemos e ordenamos nas missas que celebramos. Temos é de rezar e cantar bem. Ainda sobre temática religiosa, quanto às missas, temos bons padres para todas, incluindo as da Liga e as da Juventude Operária. Presumo que a Juventude Operária seja a equipa B. Agora apague tudo. Pelos vistos, nem toda a gente apagou. Resposta do Sr. Pedro Guerra. Sei que o nosso Primeiro-Ministro quer que seja essa a postura. E se ele tratou essa estratégia, creio que só temos que segui-la. Ele lá sabe o que anda a fazer. E, na verdade, não temos tido muita razão de queixa. Num outro mail do Sr. Adão Mendes para o Sr. Pedro Guerra, datado de 22 de dezembro de 2013, portanto, a mesma época, a época 13-14, o Sr. Adão Mendes escreve: temos hoje árbitros que, não sendo internacionais, por vários motivos, têm demonstrado melhores prestações que os internacionais, entre os quais Jorge Ferreira, Nuno Almeida, Manuel Mota, Vasco Santos, Rui Silva, Hugo Pacheco e Bruno Esteves. Temos ainda Paulo Batista, que está a fazer uma excelente época. É um excelente árbitro que podia ser injustamente despromovido à época passada. Mais tarde, na mesma conversa, mas mais tarde, no dia 22 de dezembro, às 14h16, ele acrescenta ainda: já falei com o homem daí, o cuidado com o que digo. Só para seu consumo, fui eu que lhe fiz o exame de admissão a árbitro e o promovi ao quadro nacional. Conheço muito bem para dizer o que digo, referindo-se ao Manuel Mota. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que os senhores Jorge Ferreira, Nuno Almeida, Manuel Mota, Vasco Santos, Rui Silva, Hugo Pacheco e Bruno Esteves, à data de 22 de dezembro de 2013, e Paulo Batista, também que ele depois acrescenta, eram árbitros que estavam ao serviço do Benfica. É o que ele está aqui a dizer. Claramente. Não temos que ter ilusões sobre isto. Isto é um esquema de corrupção de árbitros a favor do Benfica. O que se fazia com os árbitros, o que se conversava com os árbitros, o que se pedia aos árbitros, eu não faço ideia. Agora, isto não é inventado por nós. Isto não fui eu que inventei. Isto existe. E agora só temos é que esperar que as autoridades que sistematicamente têm fingido que não se passa nada, façam alguma coisa. Isto é uma prova factual. Isto existe. Estou disponível para entregar isto a quem muito bem entender
Se fizermos chegar isto, com certeza que isto não é falso, é verdadeiro, e não será difícil apurar a veracidade desta troca de mails. Vamos lá averiguar e saber quem são os padres que escolhem e que ordenam nas missas que celebram. Quem são, sendo que têm padres para todo o tipo de missa, incluindo as da Liga e as da Juventude Operária. Depois, estes elogios ao Primeiro-Ministro, que se percebe por aqui, que se tem um nome, Luís Filipe Vieira, não é? E depois temos o Pedro Guerra a dizer, e na verdade não temos tido muita razão de queixa, e seguem as ordens do Primeiro-Ministro, que é o Luís Filipe Vieira. Isto é especialmente grave. Isto acontece há 4 anos. Uma passagem que eu anotei aqui, Francisco, hoje quem nos prejudicar será punido. Exatamente. Isto é outra face da moeda. Exatamente. Sim. Hoje quem nos prejudicar sabe que é punido. Exatamente. E isto, o Conselho de Arbitragem, a Federação Portuguesa de Futebol, tem que reagir. O Secretário de Estado do Desporto, o Ministério Público, que façam alguma coisa. Evidentemente. Ou vão continuar a ser cúmplices de uma situação que está aqui muito, que toda a gente que é adepta de futebol e que tenta observar o fenómeno com um mínimo de distanciamento, percebe. Há muitos e muitos árbitros condicionados pelo Benfica. E alguns contestados. Agora, temos aqui uma coisa com nomes, e nós sabemos que estes árbitros, há muito tempo, que muitos deles têm um carimbo de serem muito próximos do Benfica. E porquê é que o têm? Por causa dos seus desempenhos em campo. Nós, ao longo destas 4 épocas, podemos lembrar de imensos jogos do Nuno Almeida, por exemplo. Nós ainda neste campeonato tivemos jogos polémicos do Nuno Almeida. Tivemos o Nuno Almeida a levar uma cabeçada do Luizão e não fez nada. Não. Tivemos o Nuno Almeida a validar um golo do Mitroglou depois de cometer uma falta claríssima sobre o jogador do Chaves e não fez nada. Nesse mesmo jogo não assinalou um penalti do tamanho do mundo contra o Benfica a favor do Chaves. Portanto, há variedíssimas coisas. Bruno Esteves, Manuel Mota, Vasco Santos, Jorge Ferreira. Mas alguém tem dúvidas sobre isto? Andamos a brincar. Portanto, fica aqui. Mas o mais curioso aí, eu acho muita graça a isso, se é realmente um achado. Bom, Francisco, como é que há aqui, o Pedro já levantou essa questão daquilo que o Benfica e a tese do Benfica e dos seus acólitos durante a semana a não preferir, que é de facto que tem a ver com a questão de um suposto crime informático que está aqui por trás e desviando-se do assunto principal. Como é que tu vês isso? Como é que tens olhado para esse critério? Isso o Pedro já explicou e não tenho muito a acrescentar sobre isso. Queria era também relembrar uma coisa. Uma das teses que o Benfica procurou passar para diminuir a importância deste caso, que é claramente muito grave, foi dizendo que o Pedro Guerra era um simples colaborador do Benfica. É um colaborador do Benfica que até tem uma conta de e-mail com o mail do Sr. Pedro Guerra, é qualquer coisa, @slbenfica.pt. Exatamente igual ao mail do Sr. Presidente do Benfica, que é qualquer coisa, @slbenfica, ou o mail de um administrador qualquer, ou de um jogador, portanto é sempre slbenfica.pt. Portanto, isto faz claramente uma ligação ao Benfica muito concreta, mas que toda a gente sabe que existe. Que ela existe. E que o Sr. Adão Mendes estava afastado do futebol há 30 anos, até dizia o Pedro Guerra com algum exagero. Não é verdade. Até porque nós esta semana depois também andamos a fazer o nosso trabalho e o Sr. Adão Mendes tem uma ligação umbilical ao futebol e ao Benfica. Por quê? E ao Benfica. E nós vamos agora aqui revelar mais coisas sobre este caso e que, do meu ponto de vista, são ainda mais graves. Vou ler um mail que, na quinta-feira, 9 de outubro de 2014, o Sr. Adão Mendes enviou. Caro amigo, a quem? Já vou-lhe revelar. Caro amigo, o nosso amigo Manuel Mota, repito, o nosso amigo Manuel Mota, recorreu nota negativa do jogo Marítimo Guimarães, ao ter marcado uma grande penalidade a favor do Guimarães que o observador da Madeira alega mal marcada. Vi imagens e, como outros, o Manuel Mota tem razão. Temos de lhe dar nota positiva. Ele e eu apelamos ao doutor. Sobre o Renato, que é o filho dele, o Vítor Pereira nada disse até hoje. Já o puseram na jarra, tal como ao Manuel Mota.
Abraço, não podemos dormir. Vem aí o esfolar do cabrito. E para quem é que o Adão Mendes enviou este mail? O Adão Mendes enviou este mail para o Paulo Gonçalves. Toda a gente sabe quem é o Paulo Gonçalves. Ou será que o Paulo Gonçalves também é um mero colaborador do Benfica? Ou será que também tem um gancho qualquer na Benfica TV ou no Jornal do Benfica? Não. O Paulo Gonçalves é uma pessoa muito importante no Benfica. Toda a gente sabe, ainda ontem esteve na Assembleia Geral da Liga. Puderam ver todos na televisão que passaram imagens e ele estava lá. E ele é uma pessoa com responsabilidades no Benfica. Responsabilidades muito grandes, muito fortes, com dependência direta do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e da administração do Benfica. É o assessor da SAD para as questões jurídicas, mas não é? será que o Paulo Gonçalves recebeu e leu o mail? Não sabemos. Até lermos o mail que o Paulo Gonçalves envia de resposta. Caro amigo, obrigado pela informação. Abraço forte. Leu. Recordo que o que o Adão Mendes dizia era o nosso amigo Manuel Mota. Portanto, então ficamos a saber que o Manuel Mota é amigo do Benfica. Já sabíamos, mas desta forma não. Na terça-feira, 23 de setembro, pouco antes de 2014, o Adão Mendes envia novo mail ao Paulo Gonçalves, o que demonstra que aquele mail não foi um caso isolado. Anexo 3 documentos que explicam o que preciso de si. Peço que ponha toda a carne no assador, como eu a ponho todos os dias por nós. O Adão Mendes não tem nada a ver com o Benfica, nem com o futebol, e todos os dias põe a carne no assador, toda a carne no assador por nós eles, Benfica. E afinal o Adão Mendes tem alguma coisa a ver com o futebol e com o Benfica. Se precisar algo mais, diga via mail ou telefone. Caso indefiram, preciso recurso para o Conselho de Justiça. Sei que consigo, vamos ganhar. Estamos a falar de quê? Nesse caso... Já vou explicar, é um recurso de uma avaliação do filho enquanto árbitro. Renato Mendes. Renato Mendes. Filho do Adão Mendes. Mas o Paulo Gonçalves novamente responde ao Adão Mendes. Caro Adão Mendes, amanhã de manhã tentarei pessoalmente explicar a razão que assisto ao árbitro. E a incongruência e falta de fundamento para a não aceitação do DVD conforme vai ser apresentado. Se depender de mim, reticências. Amanhã de manhã tentarei pessoalmente explicar a razão. A quem? O Sr. Paulo Gonçalves tem que explicar isto. A quem é que ele pessoalmente vai tentar explicar? Tem contactos pessoais com quem que tem a ver com recursos de árbitros? Qual é a influência que o Sr. Paulo Gonçalves tem? Qual é o poder que o Sr. Paulo Gonçalves tem para interferir em recursos de arbitragem, para ir meter uma cunha? Que é disto que se trata, não é? Vai meter uma cunha para ajudar o filho do Adão Mendes. Mas há mais. Na terça-feira, 23 de setembro, o Adão Mendes volta a enviar um mail ao Paulo Gonçalves, em que diz: anexo remeto relatório do Observador, onde pode ler-se que dava um 3.7 se não fosse o tal lance de grande penalidade. Oportunamente vou enviar vídeo do jogo para verificar o erro e a perseguição. O Paulo Gonçalves responde novamente ao Adão Mendes, dizendo o seguinte: este foi o documento que foi entregue em mão hoje de manhã. Infelizmente não temos esse documento, mas foi entregue em mão. Que documento é que o Paulo Gonçalves entrega em mão a quem? Convém esclarecer isto. Mas há mais, vamos continuar. No dia 29 de setembro de 2014, caro doutor, a Comissão de Análise e Recurso rejeitou novamente o recurso do Renato. Considera ter êxito no recurso para o Conselho de Justiça da Federação? Está em condições de assumir isso? Custas são da minha responsabilidade. Entretanto, enviei recurso para o Presidente do Conselho de Arbitragem, Vítor Pereira, e para o Plenário do Conselho de Arbitragem. O Vítor Pereira pode ser solução antes do recurso? O Vítor Pereira pode ser... Pergunta-se ao Paulo Gonçalves se o Vítor Pereira, então Presidente do Conselho de Arbitragem, pode ser solução antes do recurso. Solução antes do recurso é uma solução... É um cambalacho qualquer, é um esquema qualquer. E o Adão Mendes, para o Adão Mendes perguntar isto ao Paulo Gonçalves, é porque sabe que o Paulo Gonçalves tem alguma capacidade de influência. Claro. Aliás, percebe-se por toda esta troca de mails que ele acha isso. Resposta do Paulo Gonçalves: amigo, eu não posso patrocinar o recurso para o Conselho de Justiça. Dominando a regulamentação desportiva relacionada com a arbitragem e próxima do CA, do Conselho de Arbitragem, portanto, tem a doutora Isabel Cunha, 22, e continua o número de telefone. Ela é próxima do Paulo Costa. O Paulo Gonçalves sabe que estas coisas todas, muito bem informado.
O que não sei se para si é impedimento. Vou pensar melhor e fazer uns contactos e amanhã falamos. Abraço forte, Dr. Paulo Gonçalves, que explique que contactos são estes que anda a fazer e que este tipo de coisas. O Adão Mendes volta a mandar um mail. Eu e a doutora Isabel Costa somos amigos. A questão é ser o glorioso a apadrinhar a questão e não alguns anticristos. Devemos ser nós os anticristos. Temos de ganhar isto, e eu sei que se o doutor puser a carne toda, ganhamos. O chefe está comigo para tudo. Eu acho que aqui o chefe é o Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro não é o António Costa. É o Primeiro-Ministro. Nem o Passos Coelho, que era esse que estava no poder na altura. E depois há um mail enigmático do Adão Mendes. Terça-feira, 30 de setembro. Meu caro, o Vítor Pereira já respondeu ao recurso do Renato e alegou que vai levar o caso ao plenário. Era a altura de reticências. Resposta do Paulo Gonçalves. Vamos então, reticências. Façam o favor de publicamente para explicarem as reticências. Explicarem as reticências. Exatamente. Isto é suficientemente comprometedor para o Paulo Gonçalves. Ao ser comprometedor para o Paulo Gonçalves, é comprometedor para o Benfica. E exige-se esclarecimentos. Isto no seguimento do que nós revelamos a semana passada. Mas há aqui mais um pormenor que eu não queria deixar também de revelar. No dia 6 de junho de 2016, há mais ou menos um ano, o Adão Mendes enviou um mail ao Paulo Gonçalves. Que aqui logo se estabelece que isto é uma relação que dura no tempo e que provavelmente perdurará neste preciso momento. Junto envio lista dos melhores candidatos assistentes. Força nisso e cuidado, texto escrito. Abraço. Candidatos a árbitros assistentes da Liga. Exames dia 11 e 12 de junho em Rio Maior. Isto foi ano passado. Primeiro, Bruno Miguel Alves de Jesus, Lisboa. Segundo, Renato Manuel Fernandes Mendes, Braga, é o filho dele. Terceiro, José Pedro Morgado Laranjeira, Coimbra. Quarto, João Viegas Jacó, Setúbal. Quinto, Carlos Alberto Fernandes Dias, Porto. Por esta ordem, estes são os melhores e nada pode falhar. Nada pode falhar. O que é isto? Que vigarice vem a ser esta? Que cambalachos são estes? O Benfica não está implicado nisto. O Adão Mendes não tem nada a ver com o futebol e com a arbitragem e com o Benfica. Estão a brincar. Estão a brincar. Investigue-se. E aí também o que se percebe por estes e-mails, Pedro, é que há aqui muito tráfico de influências. Saiba, ele não é cozinheiro, Claro. não trabalha aí num brilhador. Não é? O mais importante é em nome de quem? Não importa se recebem ou não, não importa se têm vínculos de trabalho laborais em dia, se a autoridade do trabalho for lá, não importa nada disso. O que importa é em nome de quem é que estas pessoas estão a agir. E aí não há dúvida absolutamente nenhuma. Em nome do Benfica. E isto precisa de ser dito assim. E depois há um segundo ponto, que é perceber quem é que são estas personagens. Quem é que é este Adão Mendes? Quem é? Não é só isso, ou seja, não é só quem é, não é só a vida dele, é que é uma espécie de função que ele está a desempenhar que nós nunca tínhamos visto no futebol. Ele é uma espécie de empresário de árbitros, podemos dizer assim. No fundo, relações públicas. Ele aí fala a verdade no perfil que tinha no Facebook. É o Relações Públicas. É o Relações Públicas, só que não se sabia para quem. Portanto, ele está, no fundo, a gerir os interesses. É um facilitador do Benfica, mas ele está a gerir os interesses dos árbitros perante o Benfica e os interesses do Benfica perante os árbitros. Ou seja, há aqui um intercâmbio mútuo de relações entre Benfica e árbitros, talvez os árbitros agenciados pelo Adão Mendes, não sei qual será o termo mais correto para falar, mas parece-me... Mas aí o mais importante é que esse tipo de relações são irregulares, são antirregulamentares. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Violam a verdade desportiva. Isso é claro. E há aqui uma coisa que também importa nesta altura recordar. O Adão Mendes envia um mail ao Paulo Gonçalves a dizer-lhe que o nosso amigo Manuel Mota pede para lhe subirem a nota. Quem é que era o responsável à data pelas classificações dos árbitros? O senhor de Coimbra. O Sr. Ferreira Nunes. Próximo de quem? Visita de que camarote? Do Benfica, do camarote do Estado da Luz. Próximo do Luís Filipe Vieira, do Paulo Gonçalves, com quem janta ainda hoje em dia, janta muitas vezes, o Rei dos Leitões, acho que é assim que se há muitos, chama. à meta, assim, parece tudo dos Leitões. Mas acho que o restaurante era esse. Portanto, isto é indissociável uma coisa da outra. O Benfica, claramente, está implicado num esquema que envolve arbitragem.
um esquema que adultera a verdade desportiva. E depois vamos pensar assim, mas será que o Adão Mendes é um caso isolado e que porque é um ex-árbitro bem relacionado com alguns árbitros que estão no ativo e porque tem uma paixão enorme pelo Benfica, o que é perfeitamente legítimo para quem a quiser ter. E criou-se aqui esta circunstância? Não, não é verdade. Porque este polvo, porque isto é que é o polvo, este polvo tem mais braços. Tenho aqui mais alguns e-mails que vou ter todo o prazer em revelar. Estes e-mails são trocados entre, imaginem, o Paulo Gonçalves e um senhor chamado Nuno Cabral, e que é muito importante esclarecer quem é o Nuno Cabral. O Nuno Cabral é um Adão Mendes da nova vaga. O Nuno Cabral era um árbitro de qualidade duvidosa em Vila Real. Por exemplo, a mesma associação daquele Rui Silva que nos prejudicou naquele jogo no Estoril. E como não teve carreira na arbitragem, pelos vistos ele ia para os cursos de arbitragem tentar saber quem eram os árbitros adeptos do Benfica, adeptos do Porto, adeptos do Sporting, para depois informar o Benfica, é o que consta. E quem me contou isto são árbitros. E depois foi delegado da Liga. À data dos factos ele era delegado da Liga, como se vai perceber. Hoje em dia, no Facebook dele, diz que trabalha para a Federação, a Federação que esclareça se ele de facto trabalha para a Federação. Se quando esses e-mails foram trocados, ele era delegado. Delegado da Liga. Delegado da Liga. Terminou em 2016, no final de 2016. E em 2016 o campeonato acabou em maio e em junho, segundo ele, passou a trabalhar para a Federação Portuguesa de Futebol. E o Nuno Cabral, na sexta-feira, 31 de março de 2014, envia um mail para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Para os Repito, para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Assunto, arbitragem. Caríssimo Presidente e Doutor Paulo, para vosso conhecimento e análise. Forte abraço, Nuno Cabral. Não temos os anexos, não sabemos o que é que ele mandou. No dia 31 de março, às 17h54, o Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. Não faço ideia, como disse, não temos os anexos, não faço ideia do que é que ele... Bom trabalho, excelente. O que é que seria, sendo que, recorde-se, enviou para o Luís Filipe Vieira e para o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves responde: bom trabalho, excelente. 14 minutos depois, às 17h59 do mesmo dia, o Nuno Cabral responde novamente ao Paulo Gonçalves. Aqui só já para o Paulo Gonçalves. Obrigado, amigo doutor. Apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho. E que o homem confie em mim tal como o doutor. Abraço. O homem deve ser... O Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Uhum. Que é o chefe. Que é o chefe. É o chefe. Não há outra dúvidas. interpretação possível, mas com certeza onde aparecerem uns senhores a dizer que era o senhor da... Neste caso, o Passo Coelho. E... Portanto, esse último e-mail... Só para sublinhar novamente, o Nuno Cabral o que é que diz? Apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho, e que o homem confie em mim tal como o doutor. Acontece que o senhor Nuno Cabral, nesta data, era delegado da Liga. Exatamente. Mas ele tinha enviado um e-mail com o assunto arbitragem, e depois tinha uns anexos que nós não conhecemos, e que o Paulo Gonçalves diz: bom trabalho, excelente, não sei o que é que seria, mas fica aqui a dúvida. E depois ele tem esta frase. Temos aqui um outro mail do senhor Nuno Cabral, e este mail é especialmente grave, porque este mail é enviado para o Paulo Gonçalves pelo senhor Nuno Cabral no dia 23 de 6 de 2014. Estávamos nós aqui no Porto a prepararmos para celebrar mais um São João e comermos umas sardinhas às 14h28, e não era cedo, mas estávamos a combinar com os amigos a noitada de São João. A tomar uns protetores gástricos para os excessos da noite. E o Nuno Cabral enviava para o Paulo Gonçalves, o Nuno Cabral, repito, delegado da Liga à época, para o Paulo Gonçalves, a seguinte mensagem: destes 15, vão 12 a estágio para o próximo ano.
Destes 15, vão 12 a estágio para o próximo ano. E o que é que são estes 15? Estes 15 eram os árbitros que eram árbitros de segunda categoria e que iam para estágio para eventualmente passarem à primeira categoria. E ele envia. Mas ele envia como? Ele reencaminha uma mensagem. De quem era essa mensagem? A mensagem era do João Viatodos. Não sei quem é. O João Viatodos é o João Pinheiro. O que é isto? O árbitro João Pinheiro. O árbitro João Pinheiro. Atualmente na primeira categoria. O que é isto? O João Pinheiro, que na altura não era árbitro da primeira categoria, Devia ser um dos 12. era um árbitro promissor, estava incluído No tal lote dos 15. e um para provavelmente. estágio, envia para o Nuno Cabral e o Nuno Cabral envia para o Paulo Gonçalves. Portanto, um e-mail que seria interno, que terá sido divulgado aos árbitros. Um é isso? e-mail que é enviado pela Federação Portuguesa de Futebol Ok. aos 15 árbitros. Aos tais que iam para estágio, é isso? Sim, não, dos Assunto, 15 iriam 12. árbitros de futebol nível 3, convocatória. Aliás, ele era de nível 3 na 3, altura. sim. Convocatória. Excelentíssimo senhor, bom dia. Para os devidos efeitos, vimos informar que se encontra convocado a participar no curso de formação Elite de Árbitros de Futebol nível 3, que se vai realizar de 27/6 a 5/7 no Centro de Estágio de Rio Maior, conforme programa em anexo que contém toda a informação necessária. Atentamente e com os votos de uma agradável e proveitosa formação, melhores cumprimentos. Mauro Quaresma, assistente administrativo do Departamento de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Pois. O senhor Nuno 2014, Cabral, não era? o senhor Nuno Árbitro Cabral, de nível 3. aproveitando-se certamente do facto de ter sido ex-árbitro, de o conhecer os árbitros, convenceu um árbitro a enviar-lhe aquilo e encaminha para o Benfica. Vamos dar trabalho. Agora é preciso ir ouvir. Para não se destruir a carreira de um árbitro como o João Pinheiro, é preciso ir ouvir o João Pinheiro, é preciso ir ouvir o Nuno Cabral, é preciso ir ouvir o Paulo Gonçalves e é preciso castigar devidamente os responsáveis por isto. E pelo que parece, aqui o menos responsável é o João Pinheiro. Até ver, pelo menos, aparentemente será o menos responsável. Porque ele não mandou isto para o Paulo Gonçalves sem o Paulo Gonçalves querer. Com certeza que o Paulo Gonçalves estava à espera disto. O Nuno Cabral é um Adão Mendes. Envia toda a informação que consegue recolher, pede os favores, faz isto, faz aquilo. E isto é muito grave. Isto vem, no fundo, validar a minha tese de há Isto é o pouco. polvo. Isto é o Sobre polvo. o facto destas personagens serem uma espécie de empresários de árbitros, não é? Ou seja, de representarem os interesses dos árbitros perante o Benfica. Mas eu acho é que e os representam os interesses do perante- Benfica. Eu e acho os que interesses representam os do interesses do Benfica. perante os árbitros. Representam os interesses do Benfica. Os árbitros são umas marionetas nas mãos destas pessoas Mas, ó, Francisco, que trabalham a favor do Benfica. Deixa-me só, eu acho que... Um exemplo de nexo de casualidade causalidade, sim. que agora este caso veio trazer. O árbitro Jorge Ferreira, quando as classificações eram feitas pelo Ferreira Nunes, foi o 5º classificado. O senhor Jorge Ferreira, infelizmente para ele, não tem jeitinho nenhum para árbitro. Nem condições físicas até. Não tem jeitinho nenhum e depois tem aquele gosto clubístico que se sobrepõe ao resto. Que lhe tolda Que lhe tolda, ainda há um bocadinho vimos naquele lance sim. que é de bradar aos céus. as suas Mas capacidades. ano passado foi 5º. Entretanto, o Sr. Ferreira Nunes já não faz as classificações e ele foi despromovido este ano. Mas quem viu arbitrar este ano, arbitrou pior que ano passado? Não, arbitrou melhor. Mas mesmo arbitrando melhor, foi despromovido. E ano passado estava em 5º lugar, com exemplos daqueles. O nexo de causalidade está aqui. É O verdade. Sr. Jorge Ferreira é o exemplo perfeito de como o Benfica interferiu de forma danosa na arbitragem. De forma danosa. E isto agora é investigar Benfica, o Sr. Paulo Gonçalves, o Sr. Ferreira Nunes. Isso é da competência das autoridades da Polícia Judiciária, do Conselho de Disciplina, Quem da Comissão quiser, de Estudadores da Liga. O Diabo 4 não é função do Porto Canal, seguramente é do fazer interesse isso. público, esta Mas é denúncia. do interesse público. E o país E não é tem só que do interesse do reclamar... Futebol Porto, é do interesse é do interesse geral público. dos clubes É em do geral. interesse da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes. Porque isto Depois coloca do em que causa a nós credibilidade. revelamos É hoje, isso? não pode manter-se o silêncio da É a Federação. credibilidade do futebol português também está em causa. E por falar em Liga de Clubes, aproveito para... Ainda não acabou? Não acabou, ainda tenho aqui mais umas coisas. Porque o Paulo Gonçalves é uma pessoa muito importante. E é tão importante que
acaba por transversal. contactar com Meio mundo. com meio mundo. Sim. E o Nuno Cabral, que era delegado da Liga, como eu disse, no dia 29 de janeiro de 2014, enviou um mail ao Paulo Gonçalves a dizer assim: amigo doutor, 3 dos delegados dos Jogos da Polémica da Taça da Liga estão nomeados. Sou o único delegado até ao momento que não fiz Primeira Liga. A choramingar, é isso? O Paulo Gonçalves lê o mail, pega no mail e envia, no dia 29, às 21h03, envia um mail para o Mário Figueiredo, presidente da Liga, à época. Mário, a ser verdade, será que o homem é feio ou incompetente? É o único delegado que ainda não fez nenhum jogo da Primeira Liga e já foi nomeado 11 vezes para Chaves. Qualquer dia vai ser treinador do Chaves. Abraço forte. O Mário Figueiredo responde-lhe, no dia 29/1, Paulo, só tu para me fazer sorrir um bocado. Ele está pronto. Vem fazer um jogo aqui ao Porto. Só tens que dizer um abraço. Ui. Só tens que dizer um abraço. Esse Isto dizer. é muito bom. E é só mandar. É só mandares. Isto era a Liga do Sr. Mário Figueiredo. Era esta a Liga do Sr. Mário Figueiredo. O Sr. Mário Figueiredo respondia ao mail a dizer: só tens que dizer. Maior haja um que mande. subserviência. Afinal, razão tem o Andamentos. O Benfica é que manda nisto tudo. Por fim, Ainda há outro. no dia 2 de abril de 2014, o Mário Figueiredo envia um e-mail ao Luís Filipe Vieira. Caro Luís, seguem em anexo as declarações do António Salvador feitas no final do jogo com o Rio Ave e a cumulação do Braga a seguir ao jogo. Isto não se percebe bem, mas pronto, estou a ler o que aqui diz. Ouve bem, por favor, não fala em roubo nem faz acusações genéricas. Por favor, tem calma, que sempre tenho estado e estive do teu lado. Um abraço. O presidente da Liga é que está ao lado do presidente do clube? Ou são os presidentes dos clubes que estão ao lado do presidente da Liga? Subserviência, mais uma vez, do Mário Figueiredo. Mas alguém tinha dúvidas de que era isto que acontecia? Mas aqui está a prova. O Luís Filipe Vieira respondeu ao estilo dele: ainda querem-me fazer atrasado mental. Ainda querem-me fazer atrasado mental. Estilo literário. Isto é uma vergonha. Isto é o futebol português em 2017, telecomandado, orquestrado pelo Benfica, pelo Sr. Luís Filipe Vieira, pelo Sr. Paulo Gonçalves, pelo Sr. Pedro Guerra, pelo Sr. Adão Mendes, pelo Sr. Nuno Cabral e por mais não sei quantas pessoas que não sabemos, os Adão Mendes e os Nuno Cabrais que por aí espalhados, que estão ao serviço do Benfica para fazerem este tipo de joguinhos, de vigarices, de esquemas, tudo antirregulamentar. Francisco, deixa-me só dizer uma coisa, eu não sou jurista. É assim, nós ao longo dos últimos programas temos vindo a desmascarar o polvo do futebol português. Um sem número de comportamentos, uns censuráveis do ponto de vista ético, outros do meu ponto de vista que configuram ilícitos graves, desportivos e não só desportivos. E hoje, para demonstrar até onde é que chega esta perseguição do Benfica aos agentes do desporto português, vamos revelar um e-mail enviado no dia 16 de fevereiro, um domingo, de 2014, às 17h31 e 3 segundos, hora padrão da Europa Ocidental, pelo Sr. Carlos Deus Pereira. Convém explicar quem é o Carlos Deus Pereira. O Carlos Deus Pereira era o
presidente da Assembleia Geral da Liga do Consulado do Mário Figueiredo. É um ex-jogador do Benfica, advogado de Faro, salvo erro, presença assídua no Camarote da Luz, e que, enquanto presidente da Assembleia Geral da Liga, tinha a obrigação de ser isento, imparcial, e ele não só não foi isento e não foi imparcial, como cometeu uma das coisas mais graves que se podem imaginar a um alto dirigente. E o que é que ele fez? Vou ler o mail. O mail é enviado para o Pedro Guerra. Sempre o Pedro Guerra. Os ficheiros são de mensagens SMS, do Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, à altura ainda presidente da Liga. Chamo a atenção das mensagens enviadas ao Tiago Craveiro no ficheiro tiago.csv, segunda mensagem. Aí, o atual presidente da FPF declara eterno amor ao azul e branco. E continua. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho as mensagens. Centenas de mensagens. Centenas de SMS do telemóvel do Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, enviadas pelo Sr. Carlos Deus Pereira para o Pedro Guerra. Isto, o Pedro Guerra, será que ainda acha que nós andamos a fazer violação de correspondência? Ou acha que uma alegada violação de correspondência em 2017 é mais grave que uma em 2014? Isto é muito... Eu não sei se isto configura algum crime, sinceramente que não sei. Agora, sei uma coisa. O Benfica monitoriza os SMS do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Na altura é verdade que ainda era Presidente da Liga. Estas. Não sei se atualmente continua a ter o telemóvel, acesso ao telemóvel do Dr. Fernando Gomes, que, como toda a gente sabe, é adepto do Futebol Clube Porto, foi atleta do Futebol Clube Porto, foi campeão nacional pelo Futebol Clube Porto de basquetebol, foi dirigente do Futebol Clube Porto, foi administrador da SAD do Futebol Clube Porto. Portanto, é perfeitamente normal que seja adepto do Futebol Clube Porto e que tenha amor ao azul e branco, como ele aqui diz, era o que mais faltava. Se foi administrador, atleta, campeão, etc., era o que mais faltava, toda a gente sabe. Mas acho que também toda a gente sabe que o Dr. Fernando Gomes não tem beneficiado em nada ao Futebol Clube Porto. Sim, temos até que... Eu pelo menos, tenho sido muito crítico da sua atuação. Não temos... Acho... Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Este é o comportamento do Benfica. Essas virgens ofendidas, agora o que é que têm a dizer? Espero que venham dizer. Eu tenho as mensagens, não as revelo por respeito. São mensagens pessoais. Aliás, a maior parte das mensagens são de índole profissional, designadamente estas que o Tiago Craveiro. Há muitas mensagens de índole profissional e há algumas mensagens de índole pessoal. Algumas delas até me parece que são com os filhos. Isto é uma vergonha. Mas o que estás a dizer que o Benfica... Uma vergonha. Isto é o Benfica que faz. O Benfica faz isto através de quem? Através do Pedro Guerra e através do Carlos Deus Pereira. O Carlos Deus Pereira não é do Futebol Clube do Porto. Nem venham dizer que é do Benfica. Está lá sempre no Estado da Luz. Há muitos mails do Carlos Deus Pereira para o Pedro Guerra a dizer, por exemplo, quando era aquela altura que os clubes queriam correr com o Mário Figueiredo, e ele a dizer, eu quando decidir, é ele que decidia os requerimentos e tal, não sei se lembram, as Assembleias Gerais nunca se realizavam, e ele mandava mails ao Pedro Guerra a dizer assim, eu quando decidir mando para si em primeira mão, antes sequer de informar os clubes. E isto é uma vigarice. O futebol português é uma mentira, e a mentira tem uma razão de ser, é o Benfica, é esta corja de gente que faz este tipo de coisas. E alguém acha que o Pedro Guerra faz isto e o Carlos Deus Pereira faz isto e o Paulo Gonçalves sem conhecimento da pessoa que quer destruir a nota ao outro? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Estão enterrados até ao pescoço. Estão enterrados até ao pescoço com estas coisas. É uma vergonha monitorizar o Presidente da Federação, o Presidente da Liga. Mas o que é isto? Mas que vigarice vem a ser esta? Alguém acredita nestas coisas, no futebol português assim? Alguém acredita que há um competidor sério? Alguém acredita que o Benfica é um competidor sério? Não é. É um competidor falso. Anda a vasculhar as coisas e depois andam todos ofendidinhos porque nós lhes descobrimos a careca. Nós estamos a prestar um serviço ao futebol português. O futebol português precisa de uma operação mãos limpas e varrer com esta gente toda. Mas, Francisco, esta gente toda tem que ser varrida. O Benfica, os adeptos do Benfica não têm culpa disto.
Os adeptos do Benfica não têm culpa nenhuma disto. Os adeptos do Benfica celebram os golos do Benfica como eu celebro os golos do Futebol Clube do Porto. Têm todo o direito de o fazer. Agora, os adeptos do Benfica também têm de ter real noção e real conhecimento do que é esta gente e das vigarices que permanentemente faz. Encham-se de vergonha, vasculhar as mensagens, os SMS do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Pá, é uma tristeza. Mas a questão mais importante não é essa. É de proporções bíblicas. Isto é uma coisa de proporções bíblicas. Este polvo do Benfica é uma coisa de proporções bíblicas. Zé, ias dizer alguma coisa? Não. Pensei que ias dizer alguma coisa. Bom, o que é que ainda temos mais para revelar, Francisco, esta noite, em termos de Temos mais informações? uma coisa que também é muito curiosa. É assim, no dia 2 de fevereiro deste ano, portanto há meia dúzia de meses, numa altura quente do campeonato, e depois de num daqueles jogos da Taça da Liga no Algarve, os adeptos do Braga terem tirado umas tochas para o relvado, e também do Estoril Porto, em que também houve uns adeptos do Porto que tiraram umas tochas, o Benfica resolveu emitir um comunicado a apelar à contenção dos adeptos do Benfica. Claro que esse comunicado trazia água no bico. Trazia água no bico, e a água no bico qual é? Que comunicado, que é escrito pelo Luís Bernardo e depois circula por várias pessoas para cada uma das pessoas das diferentes áreas comentar, e o Paulo Gonçalves, mais uma vez, sempre o Paulo Gonçalves, há aqui algumas pessoas que são omnipresentes, e o Paulo Gonçalves diz o seguinte, portanto, no dia 2/2 de 2017, às 12h09, este não chega ao segundo, só diz o minuto. Na minha opinião, está excelente. Reforçaria somente o seguinte parágrafo. E depois, qual é o segundo, o parágrafo? Então, a redação do parágrafo seria a seguinte. A segurança é também um bem de todos e os recentes e graves acontecimentos noutros estádios, travessão, seguramente com consequências disciplinares verdadeiramente punitivas e preventivas, travessão, levam-nos a reforçar este apelo. E depois comenta. Assim, metemos pressão no Conselho de Disciplina para sancionar o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga como deve ser. Como ainda vamos ter que ir à Braga, era bom que houvesse coragem para interditarem a pedreira. Ora, isto configura, do meu ponto de vista, aqui o exercício de abuso de influência que fala o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. E o que é que diz isso? O que é que diz o regulamento disciplinar? No seu primeiro ponto diz o seguinte. O clube que de forma direta ou indireta exerça ou abuse da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer agente desportivo, funcionário ou representante da FPF, ou de qualquer sócio ordinário desta com o propósito ou intuito de obter comportamento ou decisão destinadas a modificar ou falsear a veracidade e a autenticidade de documentos, procedimentos ou deliberações, ou ainda o regular desenvolvimento dos jogos, é sancionado com multa a fixar entre 50 e 250 UC e ainda com a exclusão da competição a fixar entre 1 e 3 épocas desportivas. E depois, no seu ponto 3, diz: o clube é responsável pela atuação dos seus dirigentes, representantes e colaboradores, bem como qualquer funcionário assim vinculado. Ora, este terceiro ponto ajuda a esclarecer aquela história do Pedro Guerra, porque diz, o clube é responsável pela atuação dos seus dirigentes, representantes e colaboradores. Exatamente. Cabem todos lá, os colaboradores também lá cabem. E o Pedro Guerra diz que é colaborador. Mas não é disso que estamos a falar. Aqui, segundo o que eu leio no ponto 1, isto, a minha dúvida é se a exclusão da competição do Benfica deve ser de 1, de 2 ou de 3 épocas. Que configura isto, não tenho dúvidas ao ler. Isto é uma forma de pressão, evidentemente. Aliás, claro. Ele próprio diz, assim metemos pressão no Conselho de Disciplina. É ele que o está a dizer, nem sequer sou eu. Então, e com o objetivo em mente, que era ir jogar à pedreira. Meter pressão. Casa fechada. Meter pressão no Conselho de Disciplina ou em qualquer outro órgão da Federação tem como consequência a exclusão da competição a fixar entre 1 e 3 épocas desportivas. Portanto, agora o Conselho de Disciplina é que terá que decidir se a exclusão do Benfica, eu sobre isso não me pronuncio, porque não sou jurista, deve ser de 1, de 2 ou de 3 épocas desportivas. Andam a brincar connosco. Controlam tudo, dominam tudo, fazem este tipo de coisas
Isto é, repito, é uma vergonha. E tudo isto é verdade. Tudo isto que nós aqui revelamos aconteceu mesmo. Claro. É uma chatice. É uma chatice de descobrir-lhes as carecas. E eu hoje fui contactado por um jornal para ser confrontado com o facto de ter sido decretada a minha insolvência. Eu confirmei isso ao jornal. Isso é uma notícia colocada para o Benfica para me tentar atingir. É a forma que o Benfica tem de entrar no ataque pessoal. Isto é uma forma muito concreta do Benfica se comportar e agir. Eu, por exemplo, tenho aqui... Eu já sabia, já estava à espera que isso acontecesse, porque eu tenho aqui uma série de mails enviados pelo Sr. Nuno Cabral para o Sr. Pedro Guerra. E vocês sabem o que é que são estes mails? São mails de índole muito pessoal, muito íntimo de árbitros de futebol. Isto tem a ver, sabe, tem a ver com amantes e coisas assim. Chega a esse ponto aí? Chega a esse ponto. Fruta. Estão aqui, não vou mostrar. Jamais mostrarei isto para preservar as pessoas. Mas tenho. Existe, mais uma vez, Explica bem. São e-mails em que o Nuno Cabral se envia dirige ao para Pedro informar, Guerra para lhe dizer, com olha, informações esta pessoa detalhadas assim, manda a fotografia, esta pessoa assim, é amante de fulaninho de tal. Estamos a falar desses... Eles têm isto sobre árbitros. Também... É sobre árbitros, no Era plural. evidente que iam aproveitar-se do facto de eu, no meu passado, paralelamente à minha atividade de jornalista, tive um negócio que correu muito mal e que me desgraçou, não é? E é evidente que eles iam aproveitar isso e amanhã já vai ser no jornal sobre isso. Eu até digo igual. Só que, e eu digo sempre a verdade em tudo. E sabem o que é que eu fiz a este jornal? Confirmei tudo que era verdade e ainda esclareci a jornalista de algumas coisas, de algumas questões, porque eu sou a favor da verdade. Sim, e nessa situação de insolvência há muita gente... E há uma coisa que, por mais que vasculhem na minha vida, há uma coisa que nunca vão encontrar. Sabem o que é? É isto. 200 euros o tempo que quiseres. Se for a 3, é 400 euros. Isto, de mim, nunca vão encontrar. Fotografias de amantes também nunca vão encontrar.